irmãos? Se alguém queria ter ficado em casa dormindo, dá glória a Deus. Glória a Deus. A verdade é essa, né, irmãos? Então, o frio, a necessidade de estar alguns repousando, mas aí a gente começa a perceber o desejo de aprender, né? O desejo de aprender, o desejo de crescer diante de Deus. E cremos que Deus vai colocar a cada dia nas nossas vidas um desejo a mais de estar na sua presença. As limitações dos discípulos. Vamos ler aqui novamente a verdade prática, fazendo favor, Lucas. Ao longo de seu ministério, Jesus foi seguido por homens simples, imperfeitos e limitados, mas jamais os descartou por isso. Amém? Pode estar sentado em nome de Jesus. Então nós nesta manhã vamos aprender um pouco que nós não somos super crentes. Volta no textual, Lucas, faz favor. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Amém. Então aí, irmãos, nós vamos perceber hoje que os discípulos de Jesus, aqueles que estavam aprendendo com Jesus, que estavam caminhando com Jesus, que já tinham visto Jesus dominar a natureza, os demônios, as enfermidades, Jesus fazendo grandes milagres e maravilhas, eles são homens que são simples, imperfeitos e limitados. Nós começamos a perceber isso quando vemos Jesus olhando e chamando o povo para estar na sua presença. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos para estarem com ele, Jesus não vai procurar os homens mais conhecedores. Jesus não vai procurar os homens que entendem do assunto, que são homens preparados para alguma coisa. A Bíblia vai nos dizer que Jesus começa a chamar os pescadores, os homens simples, os homens que eram imperfeitos, os homens que eram limitados. E aí nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, o chamado de Deus para o homem. Nós vamos perceber que o homem, ele é falho, nós somos falhos. E aí vem Jesus e nos chama. Jesus nos chama para um propósito. E aí nós vemos isso aí, ó. Você não é super, nem herói. Assuma a sua fraqueza. Quem é fraco? Eu sou fraco. Todos nós somos fracos. Nós não somos super-heróis. Quem que vai abrir para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Aleluia. Paulo está falando aqui, irmãos, de um espinho na carne. Próximo. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. De quem nós estamos falando aqui? Quem está falando isso aqui? O apóstolo? Paulo. Paulo, um homem que conhecia Deus, que tinha muitas experiências com Deus, porém ele está orando a Deus 3 vezes ao Senhor, para que aquele problema fosse embora. Olha o que acontece. E disse-me, o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco... Então, percebam algo nessa... Podemos até falar sobre um jogo de palavras de Paulo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou
forte. Quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. Perceberam? Quando eu sou fraco, eu percebo que eu sou forte. Porque eu estou dizendo, eu sou dependente do Senhor. A partir do momento que eu penso que eu sou forte, eu vou se tornar fraco. Amém? Pode voltar para a imagem. Então nós vemos aqui um super-homem pensando que era um super-herói, e nós olhamos para nós e vemos que nós somos fracos. Nós não somos super e muito menos herói. Precisamos assumir a nossa fraqueza. Vamos voltar agora para a data da tua conversão. Aquela época que você se converteu, aquele momento que você se converteu, e tudo para você era pecado, tudo era pecado. Você era o crente mais santo do mundo. E aí, você pensava que era um super crente. Até que um dia, você pecou. Até que um dia você falhou. E aí você falou, eu de super não tenho nada. Aconteceu isso com vocês também? Não. Acontece com todo mundo. O princípio do nosso pensamento é o quê? Eu sou super crente, eu nunca vou falhar, eu nunca vou pecar, eu nunca vou errar, eu nunca vou fazer nada de errado. Mas o tempo vai passando e a gente vai conhecendo a si mesmo. A gente começa a ver as nossas próprias falhas e começamos a entender que nós somos, muitas das vezes, falhos. E olha, será que não é assim o nosso espelho? Nós olhamos para o espelho e vemos o Superman, o super crente. Nós olhamos para o super crente e falamos, você é forte, você é super. Só que quando viramos as costas, olha o que o espelho fala para nós. Nós somos um pateta. Então perceba que nós somos assim. Quando nós pensamos que somos, na realidade não somos aquilo que pensamos. E isso é motivo do quê? De glorificar a Deus. Por que, não Fábio? Não estou entendendo. Por que quando eu olho e penso que eu sou uma coisa, mas eu entendo que eu não sou? É o momento da gente glorificar a Deus e entender que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Aí ó, Power crentes, super crentes. Tem os Power Rangers e aqui é os Power crentes. Quantas das vezes que nós pensamos que nós teríamos poderes para fazer tantas coisas? Jesus fala assim, se vocês crerem no meu nome, vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. E aí entra isso na nossa cachola e nós pensamos, nós somos super crentes, nós somos super heróis. O que eu falar, no estalar de dedo vai acontecer e tudo vai se resolver assim. Alguém já pensou? Que alguma das vezes, tudo aquilo que a gente almejava era que se concluísse conforme a nossa vontade. E a gente orou, a gente buscou, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e quando vai rever, não aconteceu nada. Próximo, Lucas. Você é limitado? Sim ou não? Você é limitado, sim ou não? Sim. Sim. Como você seria se tudo fosse como você queria? Faltou um C lá. Como seria? Se tudo que você orasse acontecesse? Como seria que tudo que você colocasse a mão nas enfermidades fossem curadas? Esses dias no curso de teologia, alguém estava me falando sobre, eu estava tocando um assunto sobre dons espirituais. E toquei no assunto sobre o dom da cura. E aí eu falei que a pessoa que tem o dom da cura, ela tem que ter um discernimento. Saber se Deus quer curar a pessoa. Opa, tem uma pessoa, essa pessoa aqui está com câncer. E eu vou fazer uma visita na casa dessa pessoa. Eu tenho o dom de cura. Eu tenho que receber de Deus o discernimento e Deus falar, eu vou curar. A pessoa vai lá,
Em nome de Jesus, Deus me manda dizer que você está curado. Amém? A pessoa foi curada porque Deus revelou. Não é porque eu tenho dom de cura que em qualquer mão que eu colocar a cabeça, que eu colocar a mão, a pessoa vai ser curada. Procede ou não procede? Eu brinquei assim, falei, irmão, se fosse para todas as enfermidades serem curadas, o que ia acontecer? Iria acontecer algo interessante. Não precisava hospitais em Ponta Grossa. Coloca um crente com dom de cura na porta do Bom Jesus, na porta do Santa Casa, na porta do pronto-socorro, na porta do Vicentino. Não precisava de enfermeiro, irmã Reni, não precisava mais de ninguém na área da medicina. É só o crente lá, chegava um SAMU apurado, o crente receba. Imagine, nós dependemos de Deus, nós precisamos do Senhor, nós dependemos dele. Imagine que maravilha e como que se sentiria esse crente. Não ia prestar. Imagine que todas as orações fossem respondidas. Imagine que todas as enfermidades fossem curadas. Você parou para pensar nisso já? Como seria a nossa vida se tudo fosse da forma que nós queríamos? Já ia começar a cobrar. Verdade. Então, nós já íamos talvez começar a cobrar, como a irmã Reni falou. Opa, eu oro, só que por câncer é R$1.000. Dor de cabeça é 50 centavos. Câncer é R$1.000. E assim sucessivamente. Porém, Deus vai nos permitir que a gente venha cada dia aprender com Ele que nós dependemos dEle. Aí eu falei uma coisa essa semana. Nós oramos não porque somos melhores. Nós oramos porque entendemos que somos dependentes dEle. Porque se eu entender que eu sou dependente dEle, eu vou buscar a presença dEle. Porque a Bíblia vai nos dizer que sem Ele, nada nós podemos fazer. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos aprender isso. Nós não somos super-heróis. E muitas das vezes acontece algo na nossa vida. Acontece algo na nossa vida para que a gente aprenda isso. Para que caia a ficha. Opa, caiu a ficha, eu não sou super-herói. Opa, caiu a ficha, eu não tenho altos poderes. Opa, caiu a ficha, eu não sou o melhor. Opa, caiu a ficha. Tem um ditado que diz assim: Deus sem Deus é Deus. E você sem Deus? E eu sem Deus, quem nós somos? Não somos nada. Então nós precisamos de Deus. Vamos lá para a introdução. Não somos super-heróis. Somos humanos e temos nossas limitações. Irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, vamos lá para o capítulo 9 de Lucas, versículo 40 e 41. Aleluia. O pai do menino, lembra daquele pai do menino que chegou com o menino endemoniado, que nós lemos a leitura aqui? Ele disse: e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Então nós percebemos algo aí. Jesus falando para a geração incrédula e perversa: até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Vocês dependem de mim. Tragam cá o meu filho. Pode voltar, Lucas. Perceberam, irmãos? Nesse caso aqui, a Bíblia vai nos dizer, em outra passagem também, que tem algumas coisas que só saem em
com jejum e oração. Então, esses discípulos estavam percebendo. Imagina um menino possesso, que eu já falei que Jesus não foi lá e expulsou de cara o demônio. Jesus foi trabalhar com o pai, que o problema estava no pai pela falta de fé. Mas imagina os discípulos, imagina o desespero de você ver uma pessoa urrando: sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Imagina a situação de você ir lá e expulsar, e daqui a pouco o demônio fala: não sai, sai, não sai. Imagina a situação. Imagina o que você percebe numa situação dessa. Eu tive uma experiência abençoada, entre aspas. Uma moça possessa por uma legião de demônios. O demônio pegou ela na igreja, e aí foram lá e repreenderam. Daqui a pouco, passou 5 minutos, o demônio pegou ela de novo. Eu fui lá, repreendi e saiu. Daqui a pouco, 5 minutos, no meio da igreja. Daí foi lá, pegamos ela, 2 irmãs abraçaram ela e levaram numa casa nos fundos da igreja. E aí começou o processo. Orando, repreendendo, e sai! A mulher saía. Se percebia uma luta física, a situação física dela apavorada. Daqui a pouco ela voltava, e ela respirava fundo. Daqui a pouco o demônio pegava ela de novo. E aí você começa a rever conceitos. Você começa a pedir perdão desde o dia que você nasceu para Jesus. Você começa: Senhor, se eu fiz isso, Senhor, o teu nome, glorifica o teu nome, faz a glória do teu nome, Senhor. Se eu estou em pecado, mas glorifica o teu nome, Senhor. A gente já pensa que o problema é da gente, a gente já se questiona se a gente que fez alguma coisa errada, e aí você se questiona. E aí chega um abençoado: irmão Fábio, essa aí é coisa da irmã mesmo, isso aí não é demônio não, ela está fingindo só. E lá fui eu. Irmão, ela não gritou. Essa ela não gritou, não é ela, é o demônio. E aí, fomos uns 40 minutos lutando com aquele chicotripa. E saía e voltava, e saía e voltava, e saía e voltava. Mas graças a Deus saiu. Depois fomos descobrir que a sua mãe era uma macumbeira e tinha colocado ela em todos os despachos que tinha feito. Mas imagine se o demônio não tivesse saído. Como seria a minha situação? Como que ia estar pensando? Nossa, mas não aconteceu. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Que a gente quer alguma coisa e não acontece. Eu quero que essa enfermidade caia por terra. Essa enfermidade não caiu por terra. Eu quero que essa porta abra em nome de Jesus. O Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu convicção, o Senhor nos deu fé. A porta não se abriu. E aí o Senhor está falando para nós: ei, lembra que você ainda é humano e ainda você tem as suas limitações. Limite, o que é? Você pode ir até aqui, daqui para lá entrar o poder de Deus. E aí podemos comparar mais ou menos o possível e o impossível. Aquilo que é possível você fazer, você faz. Aquilo que é impossível, só Deus pode fazer. E nós como cristãos precisamos aprender isso. Você depende de Deus. Nós dependeremos de Deus sempre. Vou orar por essa dor de cabeça. Coisa pequena. Esse aí, nossa, eu tenho 50 anos de crente, eu só vou orar lá, sai, a enfermidade sai. Não. Desde uma simples dor de cabeça precisa do aval de Deus. Nós precisamos aprender que sempre seremos dependentes de Deus. Sempre, sempre e sempre. Nós diariamente vamos precisar do aval do nosso Senhor.
Lidando com a dúvida, a oração e a fé. Onde está a vossa fé? Quem que perguntou isso? Para quem? Para quem? Os discípulos. Quando? Quando não conseguiram? Não. Fala, ó, pode falar, ó. Isso, quando veio a tempestade. Irmãos, aqui eu costumo falar, aqui é o lugar de nós errar, amém? Na escola bíblica, no curso de teologia, é o lugar de nós errar. Aqui no púlpito nós não podemos errar. Aqui é a hora de falar que alho é bugalho, aqui é a hora de falar, de chamar Jesus de Genésio, mas chegou aqui, nós temos que acertar, amém? Então, no momento aqui, não tenha vergonha de falar e está errado. Amém? Se eu falar alguma coisa errada aqui, amém, é na escola, depois nós vamos consertar. Mas no momento da pregação, no momento do ensino, não pode estar dando errado na hora do púlpito. Aqui nós temos que estar fazendo o quê? Acertando os nossos erros, aprendendo com as nossas falhas. Então isso aí, Mãe, aconteceu o quê? Os discípulos estavam lá, Jesus estava dormindo, e eles pensam, Jesus está dormindo, já está acabando a água. Lembra que eu falei? Eles não estavam pensando que Jesus ia, eles iam acordar Jesus e Jesus ia falar, acalma-te vento, aquieta-te mar. Não, eles estavam mais ou menos assim, Jesus, tem mais um balde, Jesus, acorda rapaz, pega um balde e vamos jogar água. A ideia era essa, amém? A ideia não era levantar Jesus, para Jesus levantar a mão, mandar o vento acalmar e o mar se aquietar. Sabia disso, irmã Patrícia? A ideia era que Jesus viesse ajudar eles a tirar a água do barco. Ei, vai, nem que seja com a mão mesmo, tira essa água do barco, senão nós vamos afundar. Daí vem Jesus. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. Quem é este que até o mar e o vento ele manda e ele lhes obedece? Não é isso a cena? E aí Jesus pergunta para eles, aonde está a vossa fé? Agora eu te pergunto, o que é fé? Hebreus 11:1. O que é fé? Dá com a oportunidade, irmã Rose. Isso, aquilo que não vemos e cremos. Que mais? Modão, o que é fé para o senhor? É aquilo que nós cremos no que não vemos, né? E as coisas acontecem. Isso, que mais? Quem mais? Marisa, o que é fé? Para a senhora. Mangleza? Certeza daquilo que se espera, irmã Jaqueline? Amém. Então, amém. Vamos lá. Hebreus 11:1, Lucas. Ora, aqui se resume a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Amém? É o firme fundamento das coisas que se esperam. 9h eu estou lá. E aí você chegou lá 10:09. Você gosta de ser pontual. 10:09. 9h e nada. 9h30 e nada. Mas você tem o quê? Fé. Por quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Você tem a certeza daquilo que você está? Pode demorar, não pode? Mas é meio-dia. Não, mas ele falou que vai vir. Eu estou esperando.
Mas é 5 horas da tarde, vai embora tomar café. Não, ele falou que vai vir. Já é meia-noite, vai embora, vai jantar. Não, ele falou que vai vir. Isso é sério. E a prova das coisas que não se veem. Eu estou abraçando Jesus aqui. Quem está vendo? Mas quem tem a certeza que ele está aqui? Pela fé nós temos a certeza que Jesus está aqui em nosso meio. Amém? Então isso é fé. É o fundamento das coisas que se esperam. Eu vou esperar com a certeza que vai acontecer. E a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, eu não estou pegando, mas isso está acontecendo. Glória a Deus por isso. Onde está a vossa fé? O que é a fé? E como que eu consigo ter mais fé? Por onde que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina a fazer algo que muitas das vezes mexe conosco. É uma palavrinha chamada oração. Orar. Orar mais ação. Oração. Falar com Deus e tomar atitudes. Oração. Amém? Isso vai mexer com a história. Sempre que houve homens e mulheres que estavam orando, buscando a presença de Deus, eles tinham fé. Eles estavam buscando a presença de Deus através da oração, e a fé era acrescentada no coração deles. Cada vez que a gente ora, a gente sente a graça de Deus, e Deus vai falando ao nosso coração: tenha fé, tenha fé, eu estou na causa, eu estou na situação, eu estou na tua vida, eu estou na tua história. Não se preocupe, aprenda a lidar com a dúvida. Lembre uma coisa: você é humano, eu sou Deus. Se eu sou Deus, eu sei de tudo que você, na condição de humano, precisa e necessita. Então, não fique duvidando, tenha fé. Amém? É necessária nós termos fé. Muitas das vezes nós vemos acontecer alguma coisa. A timidez. Capítulo 8, versículo 25. Ali de Lucas ainda, ele disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Eles não estavam em dúvida, eles não estavam questionando, mas será que eles tinham orado? Quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem? Os discípulos de Jesus eram bons de oração, sim ou não? Sim ou não? Os discípulos de Jesus da época, do momento lá, eram bons de oração, sim ou não? Ô pesada, eu vou orar um pouco mais lá, que eu tenho que tratar uns assuntos particulares com o pai. Fiquem aí, que eu já volto. Vamos orar, orem aí que eu oro lá, beleza? E a Bíblia diz: na distância de um tiro de pedra, aonde a pedra cair, eu vou lá orar. Vocês fiquem aí. Jesus falou 1 hora com o pai. Quando ele chega ali, os irmãos tá. Acorda, rapaz! Nem 1 hora vocês conseguem vigiar. Não é isso que aconteceu? Então você vai perceber que os discípulos de Jesus não estavam acostumados a orar. O que é mais fácil? Ter Jesus perto ou orar? O que é mais fácil falar: Jesus, faça isso. Jesus, transforma a água em vinho. Jesus, manda o mar se aquietar. No aquietar, o vento parar.
Imagine agora, os discípulos, Jesus fala, passemos para outra banda. Entrava no mar, daqui a pouco vinha uma brisa. Jesus manda parar o vento. Daqui a pouco começava a mexer um pouco o barco. Jesus manda a água se aquietar. Estão percebendo? Jesus quer criar nas nossas vidas não simplesmente uma dependência dele, mas que nós venhamos a tomar atitudes através da oração. Se eu oro, eu vou começar a criar atitudes. Jesus está aqui, mas aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Apesar de Deus ser Deus Todo-Poderoso, não podemos lançar tudo sobre Ele. Nós precisamos o quê? Aprender a tomar as nossas atitudes. E só vamos conseguir ter as nossas atitudes a partir do momento que nós aprendemos a orar. É fácil orar, sim ou não? Até aquela palavrinha assim que tem pessoas que falam, eu gosto de orar. Oi? Papo. Oi, Jaqueline. Só da boca para fora. Eu gosto de orar. Minha vida é uma vida de oração porque eu gosto de orar. Nós oramos porque precisamos, irmãos. Porque se nós não precisássemos, nós não orávamos. Ficar de joelho uma hora, ficar andando para lá uma hora, ficar conversando com Deus uma hora. Nós oramos porque nós dependemos de Deus. A Bíblia nos manda orar, a Bíblia nos manda vigiar, a Bíblia vai falar sobre oração, a oração que Jesus fala, ei, a hora que você tiver com o teu probleminha, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em oculto, que tudo sabes, fala a ele secretamente. Mas é fácil orar? Não é. Se alguém fala, eu amo orar, então não é esses 2 dias orando aí. Eu amo orar, então fica orando aí o resto da semana na igreja. Meu pastor, tem uns que faz o contrário, fecha a porta do quarto, fecha a porta, sai da casa e pede para o irmão orar. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim? Irmão, então é necessário algo. É necessário a gente aprender que a oração é uma luta conosco. E aí eu só vou orar quando eu aprendo o quê? Que eu sou dependente de Deus. Eu não vou orar, porque se eu vou orar, porque a oração também não é a oração da sanguessuga. Como que é a oração da sanguessuga? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, a oração pode ser louvor. Oração é uma conversa. Você pode falar 1 hora com Deus e sem pedir R$1 para Ele. Você pode orar 1 hora falando com Deus e sem pedir uma bênção para Ele, só agradecer. E quando eu não consegui ler a minha bolsa, sei lá. Daí chora. Daí chora que o Espírito Santo sabe, né? O Espírito Santo sabe, que nem eu falei como Ana estava orando. Eu gosto até quando eu vejo Ana orando e ela falando ao mesmo tempo, o sacerdote ali, o que essa mulher está bêbada aí no templo? O que ela está fazendo embriagada no templo? Imagina uma mulher chorando e falando. Sabe como que é, irmão Patrícia? Quando a Rafaela vai chorando e pedindo. Não é assim? É assim. As crianças acabaram de brigar lá fora e já vem alguém contando. Se acalma. Fala o que você quer. Não estou entendendo nada. Só que com Deus é diferente. Pode falar que eu estou entendendo. Vai, fala. Pode. Não, o sacerdote ali não está entendendo. Não liga. Não é para ele entender essa oração, é para mim. Pode falar. A vida nossa com Deus é assim. A nossa oração é assim. Deus vai estar entendendo. Deus vai estar tocando. Deus vai estar fortalecendo as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos aprender a buscar mais a presença de Deus em oração. Pouca oração? Nenhuma oração? Então nós precisamos aprender a cada dia. E não é porque eu vou orar, olha o que o Senhor fala aqui. Não é porque eu vou orar que eu vou ser um super-herói. Perceberam? Não quer dizer que bastante oração, bastante poder.
É só para refletir. Pouco coração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas muita oração não vai te transformar em um super-herói. Glória a Deus por isso. Porque senão nós já pegávamos o salto 15, colocava aqui, nariz empinado, eu oro, eu faço, eu aconteço. E não é por aí. Amém? Bastante oração, continua sendo crente. Glória a Deus. Dependente dele, limitado e humano. Glória a Deus por isso. Palavra de Deus e a fé. A palavra de Deus gera fé no nosso coração? Sim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a falta de oração traz incredulidade, por outro lado, a falta de conhecimento da palavra de Deus produz efeito semelhança. Sem oração, mais sem palavra igual a sem fé. A soma é esta. Se eu não tenho oração, se eu não tenho palavra, eu nunca vou ter fé. Por falta de fé, perdemos tempo, sim ou não? Se você olhar aí na revista, vai estar contando a história dos 2 discípulos de Emaús. Para onde que eles estavam indo? O que aconteceu? Qual que é o contexto? Quem que tinha morrido? Jesus morreu. Aquela pesada que estavam ouvindo, nossa, Jesus é o Messias, Jesus é o Rabi, Jesus é o Mestre, Jesus é o Salvador. Daqui a pouco Jesus está lá morto. Daqui a pouco Jesus vai para o sepulcro. Daqui a pouco a piazada no domingo estão indo embora. Deixa Jesus aí. Jesus veio só, bateu um lero na nossa ideia aí e falou que era o Salvador, mas de Salvador não tem nada. Vamos para Emaús. E a Bíblia vai nos dizer que ele que estava de Jerusalém em Emaús 12 quilômetros. Eles estavam indo embora a pé. Os dois andandinho, tal. 12 quilômetros para andar a pé, quantas horas? Aproximadamente 3 horas. Bem caminhadinho. Bem caminhado, mais ou menos 3 horas. Eu estou indo, daqui a pouco aparece uma pessoa do meu lado conversar. Ô pesado, tudo bem? Tudo. Onde vocês estão indo? Estamos embora para Emaús. Mas por quê? Tinha um tal de Jesus aí em Jerusalém que falou que era o Messias e não era. E agora nós estamos indo embora porque ele só encheu a nossa cabeça de conversinha, de salvação, de vida nova, de nova vida em Cristo. Morreu até agora, não ressuscitou. Você é só um peregrino em Jerusalém que não está sabendo de nada? E Jesus vai escutando. Imagina o que Jesus está escutando. Imagina o que Jesus está ouvindo da boca desses discípulos. Discípulos de Emaús. Não eram homens que estavam andando, não eram comerciantes. Eram discípulos que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram Jesus morrer, mas não acreditaram que ele ia ressuscitar. E aí Jesus começa a andar com eles, caminha com eles, e a Bíblia vai nos dizer que esse Jesus, ele tem um projeto. E aí Jesus vai falar para eles, aleluia, versículo 25, capítulo 24 de Lucas e versículo 25. Ó necios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Eles estavam aproximadamente, podemos dizer assim, desprovidos de conhecimento ou discernimento. Atualmente também muitos que se dizem discípulos estão sem conhecimento, discernimento e fé no mover de Deus, andando com Jesus, lado a lado, só vão entender que Jesus quando é tarde demais. E esse é um grande problema, eu reconhecer que Jesus é Jesus quando for tarde demais. Isso é trágico. E aí eu vou ver que eu caminhei 12 quilômetros perdendo tempo. Aí eu vou ver que eu andei 12 quilômetros, perdi 3 horas perdendo tempo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ia passar, eles convidam para Jesus chegar. E Jesus chega e Jesus vai partir o pão. E quando eles partem o pão, eles percebem, nossa, era Jesus. Era Jesus. Versículo 33.
E a Bíblia vai nos dizer, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Voltaram para Jerusalém. Eu andei 12 quilômetros, 3 horas. É Jesus, novamente. Mais 12 quilômetros. Mais 3 horas. Volta para o slide, Lucas. Obrigado. Percebe uma coisa? O que acontece? Essa soma aqui, ó. 12 mais 12 igual a 24. Mais ou menos 6 horas de caminhada. E a gente perde tempo de estar ao lado de Jesus quando não conhecemos a palavra. Quando nós deixamos a palavra de Deus, nós perdemos tempo. Quando nós não entendemos a palavra de Deus, nós perdemos tempo. Por isso nós precisamos ter discernimento e conhecimento, porque vem através da fé na palavra de Deus. Amém? Eu tenho que ter fé na palavra de Deus. A forma que eu acredito na palavra, eu tenho que ter fé nela, porque ela é a palavra de Deus. Próximo, Lucas. Quem lembra dessa situação aí? Mateus 14, 26 ao 30. O barco está lá. Jesus fala assim: Piazada, podem ir, que eu vou mais depois. Ninguém perguntou para ele: como que o senhor vai? Ninguém perguntou para ele: como que o senhor vai ir se nós vamos antes? E outra coisa que nós precisamos aprender: eles aceitaram ir sem Jesus. Olha o perigo. Eles aceitaram, irmão Adão, ir sem Jesus. Ah, o senhor vai ficar, eu vou ficar orando. Sabe que não era um convite? Piazada, se vocês quiserem ir, pode ir, mas eu vou orar. Ô Piazada, vamos orar com ele. Depois a gente vai, não tem nenhum imprevisto. Depois a gente vai com ele, não vai ter nenhum problema. Mas se Jesus fala, eu vou ficar orando. Tá bom, nós vamos ir, Jesus, nós estamos com fome, e estou com dor de cabeça, estou precisando dormir. Beleza, vamos ir. Quando estão aonde? No meio. No meio do mar vem a tempestade. No meio da tempestade, eles ficam apavorados. Quando já não tem mais nada ainda para ajudar, era noite, aparece um no mar. E os discípulos falam que Jesus é um. Os discípulos falam que Jesus é um. Ai, ai, ai. E quantos que ainda Jesus é um fantasma? Caminhando com nós. Tenho medo dele, misericórdia. Nós precisamos aprender isso. Que Jesus não é um fantasma. É um fantasma, não. Sou eu. E o Pedrão: se é o Senhor mesmo, me manda aí com o Senhor. O que Jesus falou? Venha. Ele mudou o pé. Dá para ir. Mudou o outro, começou a andar, olhando para Jesus com base no que ele tinha ouvido. O que ele ouviu? A palavra veio da boca de quem? Jesus. Então ele estava crendo na palavra de Jesus. Ele está andando. Daqui a pouco vem um vento. Ele para de olhar para Jesus e olha para baixo. O que acontece com ele? Começa a afundar. Ele começa a afundar. E aí Jesus vem lá e pega o abençoado pela mão e levanta ele de novo. Pedro, se você acreditar na minha palavra, você pode andar sobre esse mar. Se você acreditar na minha palavra, você sempre vai poder andar sobre as águas. Crer no impossível. Amém? Glória a Deus. Então a dúvida tem que cair por terra. Lidando com a primazia e o exclusivismo. Eu errei ali. Evitando a primazia. Quem é o maior? Jesus. Quem é o melhor? Quem é o mais forte? Quem é o mais apto? Quem que canta mais? Quem que prega mais? Quem que é o melhor obreiro? Quem que é a melhor obreira? Quem que é?
Percebe isso? Jesus falando e ouvindo o que essa piazada estavam dizendo, e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Versículo 46, está lá na nossa leitura bíblica em classe. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Qual que é o maior? Qual que é o melhor? Todos somos iguais. Ninguém é superior ou inferior a ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Trate o seu próximo como que é? Sendo ele? Pode falar. Pode falar. Trate o seu próximo sendo ele o que aqui? Superior. É fácil sim ou não? Não, não é fácil não. Vamos lá para Mateus 28, só para a gente perceber algo. Como Jesus tem a sua sabedoria para trabalhar com esses assuntos. Mateus capítulo 20, versículo de número 8. Quem já viu aqui, nas entradas da cidade, uma plaquinha assim, ponto de chapa? Todos já viram? O que significa isso? São homens que ficam lá na porta, na frente, na entrada das cidades. Os caminhoneiros estão vindo para descarregar tal mercadoria em tal lugar. O caminhoneiro para, pega o chapa, vai até onde tem que descarregar, e essa pessoa é paga para descarregar o caminhão. Na época, o contexto aqui era nas praças. O proprietário, o dono da plantação, da vinha, no caso aqui, ele chegava na praça, vamos dizer que 7 horas da manhã, e tinha lá 5 chapas. Piazada, vamos trabalhar comigo. 1 denário dia. 1 denário era uma moeda que valia o serviço de um dia. 1 denário, beleza? Beleza, vamos lá. O dono chegou lá e trouxe esses homens, começaram a trabalhar. O dono percebeu que precisava mais. 10 horas da manhã ele vai lá novamente no ponto de chapa, na praça. Ô, quem quer ir comigo trabalhar? 1 denário. Vamos lá. Faltou gente. 1 hora da tarde ele vai lá de novo. Ele vai lá de novo e traz mais homens. Coloca a trabalhar. Ele volta lá quase 4 horas da tarde. Pega mais gente e leva a trabalhar. Então tinha pessoas aproximadamente 7 horas da manhã, das 10 da manhã, da 1 da tarde e das 4 da tarde. E agora ele reúne todo mundo. Piazada, eu vou acertar com vocês. Para o que chegou 4 horas da tarde, sabe quantos que eles ganharam, irmã Sueli? 1 denário. Dinheiro de um dia. O que os caras das 7 horas pensaram? Vamos ser sinceros. Eu vou ganhar mais. Se os já que chegaram 4 horas da tarde ganharam 1 denário, que é um dia de serviço, imagine eu que comecei às 7. Daqui a pouco os piá que chegaram 1 hora da tarde, 1 denário. Já começaram a se olhar. E tá errado isso aí, rapaz. Os que chegaram 11 horas, 1 denário. Mas eu trabalhei mais que ele, eu sou melhor que ele. Eu sei, mas tá errado isso aí. 7 horas, 1 denário. Perceberam? Mas eu dou mais tempo, mas eu faço melhor. 1 denário. É o trabalho de um dia. É o dinheiro de um dia. Mas eu cheguei às 7 horas e eles chegaram às 4, não importa. Para vocês, talvez um trabalhou mais, mas o denário vai ser sempre 1 denário. E talvez não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Eu vou dar 1 denário para cada um. Percebem isso? Percebem Jesus mostrando de uma forma simples que todos têm o mesmo valor diante dele.
Mas ele pecou semana passada, ele pecou ano passado, e esse é desviado, agora ele está voltando para Jesus, e aquela lá não presta, aquele ali não vale o feijão que come. E Jesus está falando o quê? Para mim tem o mesmo? É muito complicado a gente aprender a ver com os olhos do Senhor. Vai. Então, ninguém é superior ou inferior a ninguém. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais diante do nosso Senhor. Próximo, Lucas. Amém ou não amém, irmãos? Evitando o exclusivismo. Não pode haver grupos dentro da igreja. Se partilhamos da mesma fé, não podemos ser divididos. Não pode acontecer isso, irmão. Não pode acontecer os grupos. Veja ali, evitando o exclusivismo. Jesus também combateu o exclusivismo, que se revela através da mentalidade de um grupo fechado. Lucas 9, 49 ao 50, que a Bíblia vai dizer assim: e respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus tinha um homem lá que não é da Assembleia de Deus, e estava expulsando o demônio. Nós mandamos parar na hora. Jesus falou o quê? Aquele que não é contra nós é por nós. Ele joga no mesmo time. Não está com a mesma camiseta, mas é o mesmo time. E aí nós vemos o quê? Grupos sendo criados. Olha aqui, olha lá, está lá na revista. Embora não fizesse parte do grupo dos 12, partilhava da mesma fé. Não se trata, portanto, de validar crenças e práticas sectárias ou heréticas. Não queremos pegar os heréticos e trazer para o nosso grupo, não. Mas sim de não permitir que o exclusivismo religioso nos segue de tal forma que só venhamos a enxergar o nosso grupo. É igual aquele senhor que fica na praça. Tem muita gente que critica ele. Eu acho assim aquele homem de uma coragem. Irmão Isaac. Tem tantas pessoas que falam que ele é louco, que não sei o quê. Mas aquele homem, eu admiro ele também. Uma vez uma mulher falou: você é um louco. E aí eu falei para ela assim: eu acho ele admirável, porque ele tem a coragem de chegar e falar a palavra de Deus e falar a verdade, sabe? Está falando dentro, porque eu fiquei um pouco escutando ele falava dentro Da palavra. Ele é da presbiteriana aqui do Santa Paula, né? Irmão Isaac. Uma vez eu estava passando ali no Ponto Azul, e ele estava pregando bem na hora da saída da novena. E ele começou a falar sobre idolatria. E daí nisso veio um casal assim, rindo dele. E ele só falou: ria, Satanás, seu derrotado. Os dois na hora abaixaram a cabeça. Ele vai, ele prega no ônibus. Pensa um homem que mora no monte orando. Ele prega no ônibus. Uma certa feita ele estava pregando no ônibus. Pararam, chamaram a polícia, foram lá, fizeram um BO contra ele teve que pagar serviço comunitário na escola. Sabe o que aconteceu? Pregou na escola. Então, irmãos, perceba que há muitas pessoas que fazem. Perceba que há muitas pessoas que buscam a presença de Deus. E nós não podemos, principalmente nas igrejas, a gente vê os grupos fechados. Não, e você não é do nosso grupo. Não, ela não é do nosso grupo. Ele não pode ser do nosso grupo. Não estou falando dos departamentos, estou falando dos grupos das igrejas.
E nós precisamos o quê? Cuidar para que isso não venha a gerar uma divisão no meio da igreja. Nós precisamos aprender, se nós partilhamos da mesma fé, nós não podemos ser divididos. Ah, ele é melhor. Ah, não, ela é melhor. Eu não lembro agora aqui, eu já acho aqui. Está lá no livro de Números, quando tinha um homem profetizando. Está no livro de Números. Forte que eu sei o livro de Números, né, irmãozão? 11, 26 ao 29, Lucas. Só para a gente prestar atenção aqui. Como que era o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento? O Espírito Santo vinha, descia, usava e voltava ao Pai. Até então a gente não era, o povo não era cheio do Espírito Santo. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o... Por quando estavam esses escritos, ainda que não saíam à tenda, e profetizavam no arraial. Próximo. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Moisés do céu, você não sabe o que está acontecendo. Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe eles, Moisés. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Merece glória a Deus ou não? Glória a Deus. Moisés tem que cortar, Moisés tem que barrar, Moisés tem que impedir. Josué, o homem que andava com Moisés, Moisés, proíbe, corta eles. Moisés falou o quê? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Que bom seria que todos Xarabassubi-Candaraia fossem cheios do Espírito Santo, fossem cheios da presença do Senhor. Nós precisamos aprender a isso, irmão. Não deixar de lado a primazia de querer ser o maior, de querer ser o melhor, de querer ser o primeiro, de querer ser o mais forte, de querer ser o mais apto e parar com o exclusivismo. Nós precisamos entender que Jesus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Aí eu faço parte. Qual grupo que você faz parte? Eu faço parte do grupo de Jesus, glória a Deus. Jesus quebrou a perna deles, não quebrou? Jesus, quem que é o maior aí entre nós? Criancinha, vem cá. Vem cá, criancinha. Versículo de número 47. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles. Olhem como isso é lindo. Vendo o pensamento do coração deles. Quem que vê pensamento? A cigana? A cigana não. Quem vê pensamento é Jesus. Quando você não está falando nada, Jesus sabe de todas as coisas. Quando você não abriu nem a tua boca, nem som algum saiu da tua garganta, quem sabe de todas as coisas é? Jesus. Glória a Deus por isso. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto de si e disse-lhe: qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo é grande. Glória a Deus. Criancinha, vem cá. Vem cá. Imagine uma criancinha na época de frio, sem um lenço na mão, ranhentinha, como a gente diz, e Jesus fala: vem cá. E a criança pega a blusa assim: o que o senhor quer, Jesus? Esse é o maior? E aí vamos falar assim literalmente: esse ranhentinho aí é o maior? Percebam, irmãos, que quem é o maior diante de Deus é o menor aqui na terra. É Jesus. E a gente nunca vai entender o Jesus falando: o primeiro vai ser? O último vai ser? O maior vai ser? O menor vai ser? Olha
trabalha certo. Ele conhece o pensamento do nosso coração. Criança, ela é apta. Criança, ela é simples. Criança, ela é humilde. Lidando com a avareza, valores invertidos. Aleluia. Lucas 12, versículo 12, né? Vamos lá que já vamos terminar. Lucas 12, versículo de número 13, perdão, Lucas. Amém? Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus falou o que para ele? Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou por repartidor entre vós? Ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aquilo que eu tenho não define aquilo que eu sou. Ai, ai, ai. Aquilo que eu tenho não define aquilo que eu sou. Ah, se eu tenho uma casa linda, eu sou a pessoa mais crente do mundo. Certo ou errado? Se eu tenho uma poupança abençoada no banco, eu sou o melhor crente. Certo ou errado? Errado. Aquilo que eu tenho não define quem eu sou. Aquilo que eu sou por dentro, Deus conhece. A avareza, volta lá, Lucas, para o slide, por favor. A avareza significa, vem da palavra grega pleonexia, e significa a sede de possuir mais. A sede de possuir mais. Eu há muito tempo, acho que uns 7 anos atrás, eu preguei sobre uma mensagem, a pleonexia espiritual. Se a avareza vem da palavra pleonexia, que significa a sede de possuir mais, imagine uma pleonexia espiritual. A sede de possuir mais de Deus. Eu quero possuir mais de quem? Do Espírito Santo. Eu quero possuir mais das coisas que são do alto. O problema é que nós estamos preocupados mais com a herança do que com o dono da herança. E aí nós vemos muito bem retratado isso aí na parábola do filho pródigo. E vemos que o filho pródigo chega para o pai e fala o quê? O que o filho pródigo pede para o pai? Dá-me a minha parte da herança. Pai, eu não quero saber do Senhor, pai. Pai, eu quero aquilo que o Senhor tem. Eu não quero o pai, eu quero aquilo que o pai tem. Eu não quero a presença do pai, eu quero os presentes do pai. E na nossa geração está diferente, sim ou não? Você oferece Jesus como Salvador, todo mundo quer. Mas como Senhor, abaixa a mão na mesma hora. Por ser salvo e morar no céu, todo mundo quer. Mas ter um Senhor que você é sujeito a Ele, ninguém quer. Perceberam? Então nós vemos aqui o abençoado preocupado com a herança. Não querem o Senhor, só querem o Salvador. Não querem a presença do Pai, querem os presentes do Pai. E nós precisamos assim cuidar com isso, irmão. Ter riqueza é pecado, sim ou não? Sim ou não? O que é pecado então? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Vamos ver ali a última frase, ó. Como muitos fazem hoje, não estava preocupado em seguir os ensinos de Cristo, mas usá-lo como trampolim para alcançar os seus objetivos, a satisfação material. Rapaz, depois que eu vim para a igreja, eu tinha uma carroça. Agora eu tenho 5 carros.
10 casas, uma lancha e um iate. E aí Jesus vai nos ensinar a repartir. Jesus vai nos ensinar a sermos humildes e sinceros e não se apegar com as coisas deste mundo. O amor à riqueza, o amor ao dinheiro é o princípio. Não é errado ter uma casa boa, um carro bom, uma poupança boa. Não é errado. Isso é bênção do Senhor. É prosperidade do Senhor na tua vida. Então saiba algo. O errado é se prender naquilo que não vai dar em nada. Por isso que Jesus fala assim: ei, conquistais tesouro aonde? No céu ou na terra? No céu. Porque na terra o que acontece com o tesouro? A traça e a ferrugem consome. Glória a Deus. Evitando a ansiedade. Ansiedade é antecipar o futuro. Ansiedade é tomar as rédeas das mãos de Deus. O que é ansiedade? Antecipar o... Tem um problema para resolver dia 20 de junho. Você está com a cabeça que um balaio hoje já. Não é assim? Essa é a ansiedade. Porque nós somos limitados. Porque nós somos seres humanos. Porque nós somos crentes, não somos super crentes. Nós precisamos lembrar disso só, que nós somos seres humanos limitados à dependência de Deus. E Deus é maior, Deus é soberano, Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Precisamos aprender a confiar em Deus, nosso provedor. Salmo 40, esperei com paciência. Salmo 70, apressa-te, ó Deus. O ansioso, ele está no Salmo 70 ou 40? 70. Apressa-te, ó Deus. Me responda, abra a porta, faça isso, faça aquilo. Ansiedade é mais ou menos assim. No culto de domingo, a gente vem aqui, a palavra fala com a gente pega o nosso problema e fala: Senhor, o meu problema está em tuas mãos. Senhor, eu vou descansar o meu coração. O problema meu está nas tuas mãos. Domingo, fui dormir, acordei segunda de manhã, o que eu faço? Como que eu vou fazer agora? Qual que é a atitude que eu vou tomar? Perceberam ou não? Eu coloco nas mãos dele, mas no outro dia eu tiro de novo. Eu tomo as rédeas das mãos de Deus. Próximo, Lucas. O quinto pardal, irmão. Mateus capítulo 10, versículo 29. Isso é uma lição que pode marcar na tua vida, você vai levar para o resto da vida. Você vai lembrar sempre do quinto pardal. Mateus 10, 29, a Bíblia vai nos dizer assim: não se compram 2 pardais por uma moeda? Você compra, Juliana? Não, ninguém compra pardal. Quem tem um pardal na gaiola aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Só Emanuel mesmo. Ninguém coloca um pardal em uma gaiola. Qual é os passarinhos que colocam na gaiola? Periquito, papagaio, canário, calopsita e assim por diante. Mas ninguém você vai ver colocar um pardal numa gaiola. Nossa, como eu gosto dele. Ele canta? Não. O que ele fala? Não. O que ele faz? Nada. Ele é bonito? Não. Eles vêm na porta, joga um pouco de pão ali no chão para você ver. Joga um farelo de alguma coisa, eles vêm e comem. Então Deus está falando através do evangelista Mateus: não se compram 2 pardais por uma moeda, e mesmo assim o Pai Celestial cuida deles. Pode ser o bichinho mais desprezado, porém ele é cuidado por Deus. Lucas 12, 6, a Bíblia vai dizer de diferente. Como que é? Não compra 5 pardais por 2 moedas. Isso. Não se compram 5 pardais por 2 moedas. Qual que é
Júlia, veja lá agora. Em Mateus é 2 pardais, 1 moeda. Em Lucas, pela lógica, seria o quê? 4 por 2 moedas. Porém, Jesus fala, Lucas escreve acerca de Jesus, que se compram 5 pardais por 2 moedas. E agora? E mesmo assim, o Pai Celestial cuida de todos. Glória a Deus. Só que nós somos esse aqui, ó, o 5º pardal. Pense uma crise financeira. Pense uma crise na economia que tem que fazer promoção até de pardal. 2 por 1, 5 por 2. Opa, se você levar 4, o 5º vai de graça, vai de brinde. E mesmo assim, o Pai Celestial cuida de você. Eu e você somos o 5º pardal. Aquele que é desprezado, aquele que não tem valor, aquele que não fala, aquele que não canta, aquele que não tem nada que chame a atenção de Deus. Porém, Deus, Ele cuida de nós. Próximo, Lucas. Lidando com o ressentimento, a necessidade do perdão. Perdão parece ser uma perca, mas é uma linda vitória. Amém ou amém? Então é necessário nós aprendermos a perdoar. Por que eu preciso perdoar? Por quê? Porque perdão é uma via de mão dupla. Senhor, perdoa as minhas, oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas, vamos, ofensas. Está pedindo perdão para Deus. Pai, perdoa as minhas ofensas. Jesus, perdoa os meus pecados. Mas aí o Senhor fala, eu já te perdoei. Agora é o momento de perdoar. Mateus 18, 23, rapidamente para nós terminarmos. Mateus 18, versículo 23. A parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Ou vamos fazer conta aqui, tal. Vem aqui você está me devendo 10 mil talentos. Cada talento aproximadamente 35 quilos. 10 mil vezes 35. 10 mil vezes 35. Essa calculadora. Na prova não pode levar calculadora. 10 mil vezes 35, irmã Carla. Vai girando? 350 mil. 350 mil quilos de ouro. O rei chama lá, o rapaz vem, devendo 350 mil quilos de ouro para o rei fala, vai me pagar. Não tem. Daí vem aquela desculpa, acabou o gás, meu filho ficou doente, eu estou com problema lá, não deu certo de pagar a conta. Não é sempre assim? E aí ele vai lá e fala, me perdoa. O rei tinha que receber dele 350 mil quilos de ouro. Não vamos nem multiplicar por reais que vai para bilhões. E aí o rei fala, beleza, eu te perdoo. Perdoou. Ele me perdoou, glória a Deus. Ele saiu para fora. Quando ele sai, ele acha um homem que devia 1 centavo para ele. Cadê ele tem 1 centavo que está me devendo, já faz ó. Pois é, acabou o gás. Meu filho ficou doente, estou com problema. Não faz mal, cadê o meu 1 centavo? Não quero nem saber. Sabe o que aconteceu? Levou preso o homem que devia 1 centavo. Esqueceu que foi perdoado de 350 mil quilos de ouro. E não esqueceu de 1 centavo que deviam para ele. Então nós, da mesma forma que nós recebemos nós precisamos perdoar. Da mesma forma que eu recebo, eu preciso. Amém.
Da mesma forma que eu preciso receber o perdão de Jesus Cristo, eu preciso perdoar os nossos irmãos. O problema, nós precisamos aprender que nós somos limitados. Alimentar um erro, um ressentimento em nosso coração é fazer mal a nós mesmos. Para o nosso próprio bem-estar, é necessário que perdoemos não só aos outros, mas não só aos outros, como a nós mesmos. Próximo, Lucas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá para a conclusão. Só para voltar ali para todos lembrarem dessa imagem lá, Lucas. Então nós precisamos aprender o que? Às vezes nós se vemos igual um super-herói, mas nós somos um atleta, o André falou. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender o que? Com Deus, que muitas das vezes nós pensamos que somos o cara, nós pensamos que somos o crente, mas na realidade não é isso não que se vê. Amém? Nós precisamos aprender conosco mesmo que nós somos limitados, somos falhos, sim ou não? Sim, somos falhos. Mas Deus, interessante que Jesus Cristo, na verdade prática dessa lição nessa manhã, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, a verdade prática vai dizer, ao longo de seu ministério, Jesus foi seguido por homens simples, imperfeitos, limitados, mas jamais os descartou por isso. Glória a Deus por isso. Era falho, fica aqui comigo, Pedro. Era falho, João era falho. O apóstolo do amor, foi ele que falou: Senhor, quando o Senhor for para o céu, eu vou sentar à direita, o meu irmão à esquerda. Ô Joãozinho, não faça assim, rapaz. Então a gente vai aprender que o Senhor não descartou nenhum, porque Deus era bom. Conclusão, Lucas. Medo de Satanás igual a falta de incredulidade por falta de palavra. Primazia e grandeza conformado com o mundo. Falta de perdão, Não reconhecer que foi perdoado. amém? Isso foi a nossa lição hoje. E através da oração, através da fé, através da leitura da palavra, através da dependência do Senhor, através de aprendermos a perdoar, através de entender que Deus é maior, nós vamos se tornar crentes melhores. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus.